Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos, nós vamos meditar nesse domingo uma passagem muito significativa do Evangelho de São Mateus. É uma cena que aconteceu em Cesareia de Filipe. Esse fato foi tão importante, ele é tão importante, que ele é narrado nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Cada evangelista trabalhou algumas particularidades, mas o conteúdo principal é o mesmo nos 3 evangelhos. E esta cena aconteceu também num momento significativo do ministério de Jesus e no caminho que os apóstolos e os discípulos faziam com ele, né? É uma profissão de fé. Jesus, ele queria saber o que as pessoas estavam falando dele. Quem era Jesus para eles? E havia ainda uma certa confusão, as pessoas não entendiam direito a missão de Jesus, o seu messianismo, confundiam Jesus com alguns dos profetas. Depois ele se dirige para os discípulos e faz a pergunta também para eles, e para vocês, né? Quem eu sou? Aliás, meus irmãos, essa pergunta Jesus faz para cada um de nós, né? Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para você? E Pedro foi o porta-voz do grupo, né? Ele falou, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. É uma profissão de fé muito importante. É Messias, na língua hebraica e também no aramaico, significa ungido. E a tradução para o grego é Cristo. Então, quando nós falamos Jesus Cristo é o ungido de Deus. Jesus quase não utilizou esse título para ele, ele gostava mais do título Filho do Homem, porque poderia confundir que ele fosse um rei, porque quem era ungido, né? O rei era ungido. Também, às vezes, algum profeta, o sacerdote, né? Que recebia uma missão de Deus, imaginemos assim. Então, Jesus também é o ungido do Espírito para assumir a missão de ser o nosso Senhor, o nosso Salvador, né? Essa profissão de fé, ela é muito importante e ela gera também em nós compromissos, porque dizer que Jesus é o Cristo, é o Messias, é o ungido de Deus, é acolher a própria pessoa de Deus em nossa vida. E essa missão que Jesus veio realizar. Deixar que Jesus seja o Senhor da nossa vida, da nossa existência. Seja de fato o nosso Deus e nosso Salvador. Então essa profissão de fé, ela é fundamental. Foi para Pedro, para o grupo dos discípulos e é também para cada um de nós. Depois nós temos uma outra afirmação, né? Jesus agora se dirige para Pedro e fala, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir a minha igreja. Até antes de fazer essa afirmação, Jesus, ele fala, olha, não foi você que falou isso é coisa de Deus, é o Pai que te inspirou para que você fizesse essa profissão de fé. E agora Jesus confirma a Pedro uma missão, né? De ser, vamos dizer assim, o coordenador do grupo, a cabeça, a pedra, né? Ele fala, né? Ele vai se tornar depois o primeiro Papa, né? Então, nós rezamos para Pedro, rezamos para o nosso Papa, porque foi Jesus que confiou essa missão da direção da nossa igreja. A ele a nossa obediência, a nossa unidade, né? Então, 2 afirmações importantes para a nossa meditação. A primeira, uma profissão de fé que cada um tem que fazer. Jesus é o nosso Messias, o Filho do Deus vivo, nosso Senhor e Salvador. E depois a nossa obediência, a nossa fidelidade também a Pedro, que é o nosso Papa, porque é o próprio Cristo que quis, né, que ele se tornasse essa pedra, essa figura tão importante da história da nossa igreja, que nasce nessas origens, né, na pessoa de Pedro, depois vai continuando através da história. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.